Bom dia, amada igreja, graça e paz. Privilégio de poder estar aqui à frente hoje, compartilhar com os irmãos um pouco do que o Senhor tem colocado no meu coração. A palavra que vamos compartilhar hoje, ela é destinada a pessoas assim como eu. E creio que aqui nós tenhamos bastante pessoas como eu, que precisam ser transformadas pela ação do Espírito Santo e que precisam que haja um renovo na sua vida. Estamos começando o ano, é normal fazermos novos votos, novos compromissos diante do Senhor. Então esse é um momento para que a gente possa refletir sobre o que Deus tem para falar para as nossas vidas. E nesta manhã, não está passando. Agora sim. E nesta manhã nós vamos falar sobre o livro de Provérbios. E o texto que nós vamos usar, ele está descrito no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 9. A palavra de Deus, ela nos diz: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de sua renda. Vamos repetir juntos? Honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de sua renda. Amém. É um tema bastante difícil às vezes a gente falar na igreja sobre finanças, mas Jesus falou mais sobre dinheiro do que a salvação em si. Há um cuidado tremendo da parte de Deus para conosco, de forma que a gente cuide da questão financeira e da questão do dinheiro. Então, nesse sentido, nós vamos falar um pouquinho sobre honrar ao Senhor. Então, quando nós passamos a analisar um pouquinho sobre o que quer dizer a honra, o que quer dizer honrar ao Senhor, antes disso a gente tem que entender o motivo pelo qual Deus falou tanto sobre dinheiro na palavra de Deus. Richard Foster, ele diz o seguinte, que quando Jesus usou o termo aramaico para falar do dinheiro, ele usou o termo mamon, que para se referir à riqueza, aos bens e tudo que ele provém a nós. E uma das coisas importantes que Richard Foster coloca é que Deus, ele dá um caráter pessoal e um caráter espiritual a tudo que é riquezas e tudo que se trata de dinheiro. Normalmente nós não gostamos de tratar dessa forma, mas a palavra de Deus nos ensina em Mateus 6:24 que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. É impossível. E quando nós estudamos na escola dominical o livro do Tim Keller, Deuses Falsos, ele enfatizava bastante essa questão de que o dinheiro compete com Deus a todo instante em nossas vidas. Nietzsche costumava dizer também que com o afastamento que as pessoas estavam tendo de Deus, certamente eles trocariam o Deus verdadeiro pelo Deus do dinheiro num curto espaço de tempo. Esse é o alerta que Deus vem trazendo a nós como igreja, como comunidade. Mas, vamos caminhar. Quando nós falamos de dinheiro, e falamos de dinheiro como algo espiritual, nós entendemos que a forma como nós lidamos com o dinheiro, a forma como nós tratamos os nossos bens, ele é determinante porque isso impacta diretamente na nossa comunhão com Deus. A forma como eu lido, a forma como eu enxergo o dinheiro, ele impacta diretamente na forma e no meu relacionamento para com Deus. 1 Timóteo 6:1 diz que o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas que querem tanto dinheiro se desviaram da fé e se encheram a sua vida de sofrimento. O amor ao dinheiro, ele pode fazer com que haja ruína na nossa casa. É ele que destrói, é ele que pode fazer com que a gente se esqueça de Deus no dia a dia.
Mas quando a gente lê o texto e ele fala, o texto inicia dizendo honra ao Senhor. Normalmente nós costumamos dizer que o evangeliquez que nós praticamos, parece que a palavra honra é muito comum no dia a dia da gente. A honra ao Senhor, vamos honrar, mas quando a gente começa a tentar estudar o que quer dizer exatamente honrar ao Senhor, o que quer dizer de fato dar honra, eu fui pesquisar um pouco sobre o tema. E quando a gente analisa o que quer de fato dizer honra, nós entendemos que honra origina-se em nossos corações e refere-se a valor que pessoalmente colocamos em algo ou em alguém. Na verdade, nós entendemos que quando nós queremos honrar alguém, nós temos uma motivação que nasce no nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que nós temos que trazer cativo os nossos pensamentos e o nosso coração em Deus, porque de fato e de verdade, nós não temos controle sobre nossas emoções. Nesse sentido, Tim Keller fala que é muito comum que a nossa motivação, ela vague para outras coisas que não a Deus. E o dinheiro tem um grande peso sobre isso. Então, quando nasce no nosso coração a ideia de honrar pessoas ou coisas no lugar do Senhor, nós começamos a desviar do propósito pelo qual fomos chamados. E esse valor é algo que nós, cada um de nós, coloca pessoalmente. Não é outra pessoa que inculca isso na gente. Nós damos esses valores. Nossa motivação é ligada a isso. E nós podemos sim colocar esse valor a pessoas ou colocar esse valores em Deus. Nosso risco é esquecermos de que dependemos de Deus e que precisamos dele para isso. Então, nesse sentido, como é que então nós honramos ao Senhor com os nossos bens? Quero convidar os irmãos para estudarmos essa manhã que nós honramos o Senhor com os nossos bens. Quando, primeiramente, temos a consciência, de que a diferença que nós temos entre o que somos de fato e o que temos é algo que faz sentido e faz total diferença em nossas vidas. A Bíblia diz que em 1 Timóteo 6,7, o que foi que nós trouxemos para o mundo, absolutamente nada, e o que nós levaremos desse mundo, absolutamente nada. Parece que essa frase é tão comum para nós. Mas quem será de nós que acordou nessa manhã e teve esta reflexão? Não trouxe nada para esse mundo e não vou levar nada desse mundo. A grande diferença é que nós entendemos que trabalhamos, temos conhecimentos, estudamos porque somos bons, e o que nós ganhamos é de alto merecimento. E muitas vezes agimos como se tudo aquilo fôssemos levar desse mundo para sempre conosco. Temos no nosso coração muitas vezes dificuldade de compartilhar e dificuldade de usar essas coisas para a glória de Deus e para uso da comunidade. Muitas vezes nós trocamos também a ideia pessoal do ser e do de fato estar. Muitas pessoas, por ânsia em ter dinheiro, por ânsia em ter posses, ela assume certas identidades que de fato elas não têm. É muito comum você ver em mundos corporativos as pessoas dizerem em alto e bom tom: eu sou o diretor, eu sou o gerente, eu sou o executivo. A bem da verdade, ele está gerente, ele está diretor, ele está executivo. Nós tomamos posse daquilo que nós não somos, que nós não temos, não trouxemos isso a esse mundo e não vamos levar isso desse mundo. Esse é o primeiro ensinamento. Honrar a Deus com nossos bens significa entender quem nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos. E o que esses bens, de fato e de verdade, importam para nós. Nós também reconhecemos e honramos ao Senhor com os nossos bens, quando de fato, como já lemos hoje, um pouco antes de nós ofertarmos diante do Senhor, quando nós reconhecemos que tudo pertence a Ele, tudo. Eu aprendi certa vez na escola bíblica, com o presbítero Edezon, que
na língua portuguesa, tudo. Quer dizer tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Deus é a fonte de tudo. É dele que tudo vem. Se há alguma conquista, se há algum valor em algo que nós fazemos, é porque veio dele. Se há alguma conquista em algo que de fato nós somos, é porque também foi ele quem fez. Honrar a Deus com os nossos bens significa entender e compreender essa dimensão. E entender que de fato e de verdade, eu não tenho nada. Que tudo pertence a ele. É ele quem pode tornar grande. É ele que pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Mas quantas vezes nós também nos apegamos olhando aquilo que conquistamos e achamos que nós fomos fortes o suficientes e que se outros não conseguiram, não conquistaram, é porque não se dedicaram, é porque não se esforçaram. Tudo vem do Senhor. Ele é a fonte. Ele é o dono de todas as coisas. Mas quando nós entendemos que nós não recebemos nada, não trouxemos nada a esse mundo, e não vamos levar nada desse mundo, quando nós entendemos que Deus é a fonte de tudo, e que de Deus todas as coisas provêm, então qual é o nosso papel diante de tudo isso? Qual é o nosso papel? Há um texto em Mateus 21, em que Jesus conta uma parábola, e ele diz o seguinte, no verso 21, muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou por você para negociar com muito, venha festejar comigo agora. Interessante que esse texto, a parábola dos talentos, ela refere que, no início ela diz que havia um senhor que tinha alguns bens e ele confiou os seus bens aos seus servos. Nosso papel diante do Senhor neste mundo, com nossos bens, com tudo que temos, nossa casa, nosso carro, nossa vida, é algo que Deus confiou a nós, é algo que Deus ofereceu a nós, e nós somos mordomos. E o papel do mordomo é cuidar daquilo que Deus entregou nas suas mãos. E o mordomo, ele serve com amor, com paixão, para que quando o seu Senhor volte, ele tenha muita coisa para entregar ao seu Senhor, muito além do que aquilo que foi colocado nas suas mãos. E o mordomo espera ouvir isso aqui: você foi fiel, negociando com pouco dinheiro, vou colocar você para negociar muito, venha festejar comigo. É isso que esperamos. Mas, ainda nesse mundo, nós podemos dizer que nós honramos ao Senhor com nossos bens, quando de fato nós trabalhamos com zelo. Diz assim a palavra de Deus: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. No momento de crise tão grande que o país vive, muitos desempregados, muita gente sofrendo por causa de não ter uma forma de tirar o sustento. É muito comum você ver pessoas reclamando daquilo que o Senhor deu, o emprego, a porta que Ele abriu. É muito comum ver pessoas reclamando de coisas de sustento que recebem do Senhor. É muito comum pessoas descontentes porque acredita que não está trabalhando na área que gostaria, porque acredita que seu chefe não é o que ele espera, porque acredita que ele merece muito mais. Deus, Ele nos orienta para que nós trabalhemos, a palavra de Deus nos ensina que nós trabalhemos como se fosse para Ele, glorificando-o a cada dia. E essa é uma forma também de que nós possamos mostrar honra a Deus pelos bens que nós podemos adquirir através desse trabalho. Não fazer isso, reclamar, é pecado.
reclamar, é entender que o que Deus tem dado às nossas mãos, nós estamos descontentes com o que o Senhor tem nos abençoado. E certamente nós não estaremos honrando o nome dEle. Mas não basta apenas isso. No mundo em que nós vivemos hoje, é necessário termos sabedoria nos gastos. Nunca a área de marketing de uma empresa ela foi tão violenta. Nunca os desejos afloraram tanto em nosso coração. É bem provável que se fizéssemos uma enquete hoje aqui na igreja e perguntássemos: quem aqui tem algum desejo? Quem aqui que precisa comprar alguma coisa? Certamente a lista seria grande. Eu acho interessante uma frase que Renato Russo cantou na música Teatro dos Vampiros. Ele dizia o seguinte: este é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. E a palavra de Deus nos ensina que o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Gasta tudo o que ganha. Temos que ter consciência no mundo de hoje. Normalmente, se olharmos, fizermos uma análise no que temos em nossas casas, temos coisas que não usamos, que pagamos caro, que fizeram parte de um sonho e de um desejo, que o marketing vicioso colocou pelas mídias e fez com que, de alguma forma, colocássemos aquilo como prioridade em nossas vidas. Acho que cada um aqui, se olhar dentro das suas casas, vai observar que tem lá um eletrodoméstico que comprou certa vez porque na televisão parecia que aquilo ia solucionar todos os seus problemas. Usou uma vez, duas, viu que dava trabalho para limpar e até hoje está guardado. Quem não fez isso? Nós somos cada dia mais desafiados pela palavra de Deus a não viver nessa direção do consumismo, nessa direção em que esse mundo cruel nos coloca. Se temos um carro, queremos um melhor. Se temos uma casa, queremos uma maior. Se temos roupas, queremos roupas da moda, porque aquela já é da moda passada. Honramos ao Senhor com nossos bens quando nós gastamos com sabedoria. Gastamos com sabedoria. Outro ponto, que nós honramos também ao Senhor com os nossos bens, quando nós evitamos dívidas. Na nossa classe de escola dominical, observe o quanto eu tenho citado aqui escola dominical. Como a escola dominical nos ensina. Na nossa classe dominical sobre finanças, nós aprendemos que dívida é pecado. Dívida é pecado. Porque a palavra de Deus nos ensina que se de fato o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então toda vez que eu, crendo em Cristo, toda vez que eu vivo a minha fé em Cristo, e de uma forma errônea, eu acabo adquirindo dívidas, eu estou preso àquela dívida, e deixo de ser livre. Livre para ofertar, livre para dizimar, livre para viver o reino de Deus aqui. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. É terrível quando nós devemos para alguém. A sensação de quando nós devemos algo para alguém é que o dinheiro, a dívida se cria uma personagem. Nós não enxergamos mais a pessoa. Nós não enxergamos mais um amigo. Nós enxergamos a dívida. E a primeira coisa que nós lembramos é: estou devendo. E a Bíblia diz que nós nos tornamos escravos de quem empresta.
Isso tem que ser meta para a nossa vida esse ano. Tenho que sair de todas as dívidas. E quando a gente fala de dívida, a gente está falando principalmente daquelas dívidas que quando a gente faz uma lista para tentar entender de onde elas vieram, a gente nem se lembra de onde elas vieram. Quando a gente olha aquela dívida do cartão de crédito e se começa a lembrar de onde veio essa dívida, não consigo lembrar onde eu gastei. Eu não estou falando de uma dívida de uma casa que nós financiamos e que o valor dessa casa, ao término do pagamento dessa dívida, será maior do que a dívida em si. Isso é um investimento bom. Dívida é aquilo que consome a vida da gente todos os dias. Tem pessoas que estão vivendo hoje situações em que o último pensamento do dia e o primeiro pensamento do dia é como vou pagar aquela dívida. Mas Jesus tem a saída para tudo isso. Ele é Deus que nos liberta e que nos liberta por completo. Tudo isso tem saída. Tudo isso tem saída. Um conselho também que aprendemos sobre finanças, que a Bíblia nos ensina, ela nos ensina que nós devemos evitar a ser fiador. E dessa forma também nós honramos os bens que o Senhor colocou em nossas vidas. Honramos a Deus, com os bens que o Senhor colocou em nossas vidas. A Bíblia diz em Provérbios 11:15 que quem ficar como fiador de qualquer um, acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Por que será que a Bíblia diz isso? A verdade é que o fiador, ele acaba sendo o verdadeiro dono da dívida. Ele é o verdadeiro dono da dívida. Quem deve honrar a dívida é o fiador. Conhecemos inúmeras histórias de pessoas fora da igreja e dentro da igreja que tiveram suas vidas devastadas, destruídas, por terem emprestado seus nomes e ser fiador de outros. Vale mais você dizer ao seu amigo, ao seu irmão: eu não posso fazer isso porque a palavra de Deus não me orienta nesse sentido. Porque certamente, se você vir a ter problemas no futuro em relação a isso, também perderá o amigo, que é o que é mais comum acontecer. É mais comum acontecer. Mas Deus também orienta nesse texto que além de honrarmos ao Senhor com os nossos bens, nós também temos que honrar ao Senhor com as primícias de nossa renda. Primícias de nossa renda. Eu estou falando especificamente sobre dízimo. Parece que é difícil falar sobre isso. Parece que é difícil ouvir sobre isso. Mas está na palavra de Deus. E aqui há uma ordem: honra ao Senhor com as primícias de toda a sua renda. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Por que nós honramos ao Senhor com as primícias de nossa renda quando somos dizimistas? Expressando principalmente a gratidão a Deus. O crente, ele tem que ser uma pessoa grata a Deus. Às vezes nós nos entristecemos de ver tanto crente carrancudo, triste, aborrecido, pesado. Irmãos, ninguém lá fora vai querer compartilhar do mesmo Deus se esse Deus traz tanto peso sobre as nossas vidas, que nos torna carrancudos, chatos, pesados, entristecidos. A palavra de Deus nos fala no Salmo 89: cantarei ao Senhor as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Acho que não há dúvida entre nós que Deus é fiel. Não há dúvida entre nós que Deus nos sustenta. Mas é a nossa gratidão diante dEle. E Deus, Ele ama a gratidão. Ele ama a gratidão. Em Lucas 17,
no capítulo 17 de Lucas, no verso 11 a 19, tem aquele texto em que Jesus, ele cura 10 leprosos. Acho que vocês se lembram da história. Os 10 leprosos foram curados e apenas um vai até Jesus e o agradece. E Jesus diz o seguinte: não eram 10? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? Em que parte da história nós estamos? Dos 9? Ou na parte do 1? Dizimar ao Senhor é dizer: Senhor, eu te glorifico, eu te honro, porque Tu és maravilhoso, e a Tua fidelidade tem sido comigo, mesmo nos dias mais difíceis da minha vida. A Bíblia diz que, em Provérbios 9, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ser dizimista, honrar a Deus com nossas primícias, converte temor em nossos corações. Em Deuteronômio capítulo 14, há algumas instruções que Moisés dá ao seu povo. E ele diz assim a palavra de Deus, nos versos 14, no verso 22 e no verso 24. Todos os anos, junte a 10ª parte de toda a colheita e leve até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. E aí, ele diz o seguinte: façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Algumas versões que dizem: façam isso para temer ao Senhor todos os dias. Todos os dias. O ato de vir à frente, entregar o dízimo, entregar a oferta, gera em nós o aprendizado de temer a Deus. E esse aprendizado há uma promessa: se eu temo a Deus, eu adquiro sabedoria. É um ciclo que cada um de nós, ao estarmos depositando diante do Senhor nossos dízimos e ofertas, que nós possamos estar sendo revestidos do poder de Deus em temor, e que isso de fato faça com que nesse início de ano assumamos o compromisso com Deus, porque é Ele que sustenta a igreja, para que cresçamos em sabedoria. Mas vir diante de Deus, da igreja, entregar os dízimos, honrar a Deus com nossas primícias, também significa que estamos de fato vivendo pela fé na palavra. Fé na palavra. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, de acordo com sua gloriosa riqueza, e meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Sabe aqueles pensamentos que algumas vezes rondam o nosso coração? E se eu perder o emprego? E se eu perder o meu negócio? E se eu ficar doente? E se? A resposta está aqui. Lhes dará tudo o que vocês precisam. Não lhes faltará absolutamente nada. Então, quando eu entrego ao Senhor o meu dízimo, eu estou considerando que essa palavra é poderosa para fazer efeito em minha vida, porque nada me faltará, porque o Senhor é comigo. Algo poderoso que o pastor Fernando comentou um pouco antes, é que cada um de nós, cada um que está sentado aqui hoje, cada irmão que está aqui presente, nós não estamos aqui à toa. Deus tem um propósito. Romanos 8, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e parece que isso é muito maravilhoso ouvir isso. Ah, eu amo a Deus, então tudo vai cooperar para mim.
Mas em seguida ele fala que Deus tem um propósito para isso. Deus chama essas pessoas para um propósito que não é das pessoas, mas sim é dele. Então, quando somos dizimistas, vivemos a missão de fazer o reino de Deus ser conhecido nesse mundo. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Aqui está escrito, o propósito é para fazerem todo tipo de boas obras. Então, para que Deus vai nos suprir e dar a mais? Para que possamos fazer todo tipo de boas obras. 2 Coríntios 9:8. E vai mais. Dentro dessa missão, o texto continua. E Deus dá a semente para semear e o pão para comer. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Olha que interessante. A semente é de Deus. Ele nos dá a semente. Mas Ele diz também que nos dá o pão, ou seja, vamos ter sustento. Mas Ele quer que a gente participe da obra dEle como missionários, comissionários dEle. O reino dEle precisa ser ampliado. E esse reino, olhem só, ele será ampliado conforme a generosidade daqueles como nós, que nos entregamos diante dEle. E estamos aqui chamados e dispostos para fazer a obra. Desafio grande. Estamos concluindo. Gosto dessa frase de John Piper, que diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Aonde seu coração tem buscado satisfação? Aonde? Você tem sido satisfeito no Senhor? Estar satisfeito no Senhor evita que caminhemos no consumismo, evita que façamos dívidas desnecessárias, evita que tornemos escravos. E para finalizar, eu gostaria de desafiá-los a pensar. Vida financeira é vida espiritual. Falar de dinheiro na igreja não me agrada? Reflita. Se falar de dinheiro para você na igreja é algo que não agrada a você, alguma coisa está errada. Porque falar de dinheiro é falar de coisa espiritual, sim. Falar de dinheiro é dizer que eu não sirvo a Mamon, eu sirvo ao Deus verdadeiro. Quanto mais você falar dessa forma, mais chance de vencer a tentação, mais chance de vencer essa compulsão e mais chance você tem de vencer essas falhas que existem na administração financeira. A forma como eu lido com o dinheiro tem me aproximado de Jesus? Não sei se vocês têm conhecimento, mas podem ter certeza que é verdade. Quanto mais as pessoas, os crentes, deixam de ler a Bíblia, quanto mais eles deixam de orar, quanto mais eles fazem isso, menos dizimistas, menos ofertantes, menos participantes da obra eles são. Se hoje você tem dificuldade, talvez, nessa área de ofertar e dizimar, é bem provável também que você está tendo dificuldade em orar, em ler a palavra. É tempo de mudança, de transformação. Os recursos aos quais o Senhor tem me colocado como mordomo, têm sido bênção na vida dos outros? Como será que eu tenho visto isso? Será que eu tenho entendido que abrir a minha casa para um pequeno grupo é colocar o meu bem diante da igreja, diante da comunidade, dos meus vizinhos e proclamar o Evangelho? Será que colocar meu carro à disposição das pessoas para que
possam ir e vir, para poder estar presente, para poder servir de alguma forma? Será que eu tenho esse entendimento que isso também honra a Deus? Será que quando eu vejo um irmão que está passando necessidade porque o seu carro quebrou e alguma coisa nesse sentido, e ele está sem a condução que ele precisa, e eu tendo 2 carros não empresto nenhum a ele, será que isso não me machuca o coração? E será que isso não me faz entender que eu não estou honrando ao Senhor? O Senhor tem dado muito para nós. O Senhor tem oferecido muito. Todos que estão aqui, todos, sem exceção, mesmo aqueles que porventura estão desempregados, todos têm recebido muito do Senhor. Então que o Senhor possa, nesse início de ano, que o Senhor possa também trazer através da sabedoria de Provérbios, alimentar os nossos corações com a necessidade que nós temos de servir ao Senhor com nossos bens e com nossas primícias. E entender que nós temos uma missão, no qual nós somos responsáveis, e a nossa generosidade fará total diferença. Se você tem um sonho para a igreja, esse sonho tem que passar pelo seu bolso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, como igreja tua, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, Senhor Deus, através de tudo isso que foi meditado, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, o quanto essas palavras, Senhor Deus, falaram ao meu coração. O Senhor sabe, Senhor Deus, o quanto eu preciso, Senhor Deus, desse entendimento, Pai. Então, nesse mesmo sentido, Pai, eu oro para que o Teu Santo Espírito revele esse entendimento à Tua igreja, Pai. E que nesse início de ano, Senhor Deus, nós possamos, de uma forma sobrenatural, marcarmos um novo compromisso com o Senhor. Um compromisso marcado pela alegria, Senhor Deus, de receber da Tua fidelidade. Um compromisso marcado, Senhor Deus, pela nossa fé, Senhor Deus, entender que o Senhor supre todas as coisas. Um compromisso marcado, Senhor Deus, pelo temor, de saber que Tu és um Deus dono de tudo e todas as coisas, e que não somos dignos de nada, Pai. E temor, ó Deus, ao nosso coração, fazendo com que entendamos, ó Pai, que estamos aqui de passagem. Nada trouxemos, nada levaremos, senão o legado, Senhor Deus, do que nós fizemos através da ação do Teu Santo Espírito e através dos recursos que o Senhor colocou em nossas mãos. Converte os nossos corações, ó Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.